Dia, pessoal, 7 horas da manhã. Vamos começar agora a nossa aula sobre tireoide. Tireoide, a gente vai entender um pouquinho o funcionamento da tireoide, as doenças e os cuidados que nós precisamos ter com a tireoide: dieta, exercício físico, medicamento, profissional que devemos escolher, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a tireoide. Eu quero que vocês prestem atenção não tanto no que está escrito no slide, mas no que eu vou explicar de uma maneira mais fácil, ok? Então, a tireoide, ela é uma glândula essencial para o nosso funcionamento. Então, ela é importante para produzir hormônios que vai afetar diretamente o nosso metabolismo, o nosso humor e a nossa saúde geral. Doutora, aonde que fica a tal da tireoide? Primeiro que quando o paciente fala assim, doutora, eu tenho tireoide, todo mundo tem tireoide, tá? A sua tireoide, ela vai ficar aqui depois do pomo de Adão. Então, pegou o pomo de Adão, vai para baixo e ela fica nessa região. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho mais. Nessa região. Então, não é aqui em cima, como algumas pessoas acham que está. Ela vai ficar, pega o pomo de Adão, ela fica embaixo do pomo de Adão. Ok? Então, tireoide todo mundo tem, e a localização dela é essa. Ela é super importante para o funcionamento do corpo inteiro e principalmente do nosso metabolismo. Por que que eu coloquei essa borboleta? Porque a tireoide nada mais é do que o formato de uma borboleta, tá? Então, ela tem dois lobos e ela tem um istmo central, certo? Quanto que vai pesar mais ou menos a tireoide? De 15 a 25 gramas, certo? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Bom dia a quem está chegando. Então, a tireoide vai ter o aspecto de uma borboleta. E aonde que ela vai atuar? Então, gente, para a criança é super importante no crescimento, no desenvolvimento da criança. Criança que tem o funcionamento da tireoide funcionando mal lá na fase que nasce ou na infância, é uma criança que não vai ter um crescimento adequado. Então, olha os pais aí que estão preocupados porque o seu filho não cresce direito. É aquele sempre pequenininho, magrinho, tem que dar uma olhadinha na tireoide, tá bom? No desenvolvimento dos adolescentes também, cuidado. Hoje em dia, devido à alimentação, nós temos muitos problemas tireoidianos em adolescentes já, tá? O peso, aumentei muito rápido de peso, diminuí muito rápido o meu peso, preciso olhar a tireoide. Estou tendo problema na memória. Quem tem problema de fertilidade, então, puxa vida, eu estou tentando engravidar há muito tempo, mas o meu médico nunca pediu o exame tiroidiano. E aqui é super importante, gente, que não é só o hormônio tiroidiano, aquele famoso TSH e T4 livre. Eu preciso dar uma olhadinha nos anticorpos. Será que eu tenho as minhas células? O que são anticorpos? São as minhas células de defesa, que ao invés de matar lá o vírus e a bactéria, ela está se voltando contra a minha tireoide. Quem tem problema de fertilidade, eu preciso olhar esses hormônios tireoidianos, que às vezes só o fato dele ter os anticorpos contra a tireoide, ou seja, ter aquelas célulazinhas de defesa atuando contra a tua tireoide, ela pode prejudicar a tua fertilidade, ok? Muito importante no humor. Então, quem tem problema na tireoide pode ter ou agitação, ou parecer bipolaridade, ou parecer depressão, e na verdade, quando a gente trata a tireoide, opa, melhora. Então, aquela pessoa que está indo no psiquiatra e não melhora, não melhora, não melhora com medicação, dá uma olhadinha na tireoide, certo? Aqui eu coloquei em negrito, porque isso aqui é super importante, gente. Então, para o bom funcionamento da tireoide, eu preciso de o iodo na quantidade certa. O que está acontecendo hoje em dia? Dois extremos. Então, tem aquelas pessoas que fazem dieta super restritiva, que não come absolutamente nada para perda de peso, a ingesta de iodo dela no alimento vai ser baixa. E eu tenho aqui, ó, uma redução na produção hormonal e a pessoa começa a aparecer bócio. O que que é o bócio, doutor? É quando aquela tireoide cresce muito, sabe?
fica aquela papada. Pode acontecer isso com pessoas que estão fazendo dietas restritivas por muito tempo, sem ingesta de iodo adequado. E o contrário é verdadeiro. Existem aquelas pessoas hoje que estão indo atrás de influência, de blogueiro, e começam a tomar cápsulas de iodo, que começam a tomar aquele iodo em gotinhas. Ah, não, minha tireoide precisa de iodo, então eu vou tomar 3 gotinhas de iodo todos os dias. Pessoal, isso é super perigoso. Quem já foi no endocrinologista já sabe, mas se você ainda não teve essa oportunidade, iodo em excesso, ele vai inflamar a tua glândula tiroidiana. Iodo em excesso vai fazer com que você possa ter hipotiroidismo. Então, cuidado com o que você escuta na internet, porque isso pode acontecer. Ginecologistas muitas vezes indicando para a gestante tomar iodo para proteger o, a tireoide do feto, tá? Não deve ser usado iodo em excesso. Doutora, mas como que eu sei que o meu iodo está em excesso ou não? Pessoal, se você tem uma alimentação normal, e hoje, o que que acontece? O Brasil, deixa eu passar o próximo aqui, que ele não está indo. Aqui, ó. O Brasil, ele colocou iodo no sal, por isso que o nosso sal é sal iodado. Então, se você come uma alimentação normal e usa lá o seu sal de cozinha que é iodado, a probabilidade de você ter uma dieta suficiente em iodo é grande, tá? O que você não pode fazer, por exemplo, é exagerar no sal também. Então, a minha alimentação, ela tem muito sal. Opa, esse sal também é iodado, e isso pode fazer com que você tenha inflamação na tireoide, tá bom? Então, esse é um aspecto da alimentação que eu queria discutir com vocês, do cuidado que nós temos que ter, tanto na falta quanto no excesso aí de iodo na alimentação. Vamos para as doenças? Então, a gente já viu que a tireoide, o tamanho dela, a localização, o formato da tireoide, por que que ela é importante e o que que a gente usa, o que que a tireoide usa para produzir o hormônio tireoidiano, que é principalmente o iodo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre hipotireoidismo. Vou me mudar aqui. Pessoal, o que que é hipotireoidismo? Hipotireoidismo nada mais é do que aquela tireoide que todo mundo tem, que está localizada aqui, que ela para de funcionar por algum motivo. Qual que é a causa mais comum da tireoide parar de funcionar em adulto? É a tal da tireoidite de Hashimoto, que nada mais é do que uma doença autoimune. Então, se você já tem outras doenças autoimunes, eu tenho lúpus, eu tenho diabetes tipo 1, opa, eu preciso olhar para essa tireoide também, porque você pode estar desenvolvendo uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. A gente já viu que uma das causas do hipotireoidismo pode ser deficiência de iodo, ou porque você faz uma dieta super restritiva, ou porque antigamente aquelas pessoas moravam em regiões do Brasil em que o acesso ao iodo era muito, muito pequeno, então, Minas Gerais, mais lá no Nordeste, eles tinham aquele bócio, né? Vocês já devem ter lembrado aí de uma tia, de um parente lá distante que tem aquela tireoide aumentada, tá? Isso por deficiência de iodo. Medicamento. Estou tratando, doutora, bipolaridade com lítio. O seu psiquiatra já deve ficar atento, porque o lítio ele pode causar hipotiroidismo. Então, usou lítio, usou amiodarona para o coração, porque eu tenho algum transtorno cardíaco, carbamazepina, que é carbamazepina. Eu tenho que investigar essa tireoide, porque eu posso desenvolver o hipotiroidismo. E quem faz cirurgia tiroidiana, tirei toda a minha tireoide, opa, vai desenvolver hipotiroidismo. Quais os sintomas do hipotiroidismo? São sintomas bem inespecíficos. Então, eu falo que desde falta de ferro pode dar isso, até falta de vitamina B12. Mas algumas coisas são características, por exemplo, é aquela paciente que começa a ganhar peso excessivamente. Ela começa a ganhar peso, ela pesava 60 e daqui a pouco ela está com 70, ela está com 80, meu Deus do céu. E ela não entende o que está acontecendo, porque a pele dela está seca, e não é só o ganho de peso. É o ganho de peso com uma pele seca, com uma intolerância ao frio, um cansaço excessivo, a fala dela começa a ficar devagar, ela começa a ter dor em todo o corpo,
muita sonolência, se deixar ela dorme o dia inteiro, a noite inteira. E nos exames eu começo a perceber colesterol alto, começo a ver pressão alta, certo? Então, por que que isso acontece, doutora? Porque a gente tem que pensar que o hormônio da tireoide é o hormônio, eu falo, é o hormônio que nos dá energia. Então, eu tenho vontade de trabalhar, tenho vontade de limpar a casa, eu tenho vontade de cuidar dos filhos, porque eu tenho um hormônio que me dá energia para o dia a dia. Se eu tenho falta desse hormônio, tudo fica devagar. Meu intestino fica devagar, eu começo a ter intestino preso. Minha memória fica ruim, eu não consigo lembrar das coisas. O meu metabolismo fica devagar, eu começo a ganhar peso. Eu começo a ter dor no corpo inteiro, porque eu fico cansada demais, tá? Então, esses são os sintomas clássicos do hipotireoidismo. Ai, doutor, eu tenho tudo isso. Será que eu começo a tratar tireoide? Não, porque você precisa ver se realmente é problema na tireoide. Às vezes pode ser uma anemia por falta de ferro. Às vezes pode ser uma deficiência de vitamina B12, tá? Então, o exame, ele é muito importante na tireoide, porque com esse exame chamado TSH e T4 livre, eu vejo se a tireoide está funcionando bem ou não. Com eles, eu vou dizer assim, não, olha, Dona Maria, o que a senhora está sentindo realmente é da tireoide, vamos tratar. E quando trata, gente, é com essa medicação aqui, levotiroxina. Essa medicação é o genérico, tá? Vamos falar coisinhas, detalhezinhos importantes aí para você que está comigo. Levotiroxina, mas pode ser o Puran e o tiroxintroide. A dose é microgramas, não é miligramas, são microgramas. De um medicamento para o outro, ele já vai mudar a dose. Então, eu falo para o meu paciente: 50 miligramas do Puran não é exatamente 50 miligramas do Eutirox, não é 50 miligramas do genérico. Então, não pode ficar trocando a marca. Tem paciente que um dia toma Puran, daí no outro mês compra o Eutirox, daí no outro mês compra o Levoide. Não pode ficar trocando a marca, porque como é micrograma, eu tenho essa dificuldade no ajuste, tá? E muito menos manipular, pelo amor de Deus. Então, o medicamento para tireoide manipulado não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Por quê? Justamente por ser um medicamento com microgramas. É muito difícil você chegar naquela dose específica manipulada. Outra coisa que eu vejo nos pacientes: ah, doutor, eu tenho hipotireoidismo, tomo a minha levotiroxina bem certinho, que é meia hora antes do café, mas nunca fica controlada. Você toma omeprazol, pantoprazol, os prazóis da vida? Se você toma os prazóis da vida junto com o remédio da tireoide, ou perto do remédio da tireoide, o remédio da tireoide não vai ser absorvido. Por quê? Porque ele precisa do estômago bem ácido para absorver. Se eu tomo omeprazol, eu deixo o meu estômago bem menos ácido. E o que que acontece? O remédio da tireoide não é absorvido. Então, sempre lembrar de tomar o remédio da tireoide lá pela manhã, em jejum, meia hora do café, e o omeprazol lá antes do almoço, ok? Ah, doutora, eu esqueço meu hormônio da tireoide só de vez em quando. Eu esqueço assim, ó, sábado e domingo. Pessoal, hormônio tireoidiano, um que você esquece, no mês eu tenho uma mudança no meu exame de até 14%. Então, você não pode esquecer o hormônio tireoidiano. Ah, mas naquele dia eu acordei, estava com muita fome e não quero esperar meia hora. É melhor que você tome do que não tomar, tá? E daí o teu médico vai fazendo esses ajustes. Levanto de madrugada para fazer xixi. Posso tomar o remédio da tireoide? Pode, tá? É importante que tenha meia hora ou mais de jejum para você tomar o teu medicamento da levotiroxina. Então, ficou claro aqui? O hipotiroidismo, eu dei algumas dicas que geralmente eu dou na consulta, que isso não tem. Aí, se você for ver na internet, esses detalhezinhos não tem, ok? Vamos para o próximo. Dieta para hipotiroidismo. Agora todo mundo está pedindo, né? Ah, mas tem alguma dieta? Quais os alimentos que devem estar no seu prato? Então, nada mais é do que uma alimentação saudável, uma alimentação anti-inflamatória, que hoje está na moda, né? São alimentos que não vão fazer com que o teu corpo inflame e piore o processo de autoimunidade ali da tua tireoide.
Então, alimentos ricos em iodo, aqui eu coloquei, ó, o sol brasileiro já contém iodo desde os anos 50, mas peixe, frutos do mar, as algas são ricas em iodo, isso significa que também eu não posso comer nada em excesso, mas eu tenho que ter uma alimentação balanceada nesse sentido. Frutas e vegetais ricos em vitaminas, então vitamina C, o brócolis, o espinafre, já vou comentar um pouquinho sobre o brócolis, que você já viu na internet também, que ele pode dar bócio, só um pouquinho. Proteínas magras, então frango, peixe, gorduras saudáveis, o azeite de oliva, o abacate, selênio. Se você for ver na internet, eles falam assim: você precisa ingerir selênio, porque para fazer o hormônio tiroidiano eu preciso de selênio. É verdade, tá? Então, o que que tem selênio? Castanha do Pará, as ostras, sementes de girassol, atum, eles têm uma quantidade bem grande de selênio, quantidade boa de selênio. Pode ter alguns estudos mostrando que uma dieta rica em selênio faz redução de anticorpos tireoidianos, tá certo? Pode ter benefícios para a oftalmopatia de Graves, a gente vai ver ali já na hora do hipertiroidismo, eu já explico o que que é, mas um problema tiroidiano causado pela, por essa doença chamada doença de Graves, mas o consumo também ele deve ser equilibrado, tá? Então, assim, essa redução de anticorpos indica ser possível, não tem nada comprovado ainda para dizer, não, eu vai reduzir o meu anticorpo e eu vou deixar de ter hipotireoidismo. Nada comprovado ainda cientificamente, ok? Mas pode ter ajuda aí nessa redução. Se você come muito selênio, então, ai, doutora, selênio é bom para tireoide, igual iodo, né? Vou agora fazer ingesta de vários alimentos, vou deixar minha dieta exagerada de selênio. Você pode começar a ter aqui, ó, náusea, queda de cabelo, aumento do risco de ter diabetes por selênio em excesso. Eu falo para os pacientes, pessoal, no nosso corpo é tudo equilíbrio. Nunca nada de mais, nunca nada de menos. Fazer nada de exercício é ruim, mas exagerar no exercício também é ruim, tá? Então, nada de exagero. Com alimentação, a mesma coisa. Ficou claro, então? Alimentação saudável, anti-inflamatória, com bastante variedade. O uso do selênio é super importante, mas nunca em excesso. Será que eu devo evitar? Essa é outra dúvida que alguns pacientes têm. Então, existe aí na internet que alguns alimentos eles poderiam atrapalhar na função da tireoide. Entre eles são os vegetais crucíferos aqui, que são os mais atacados, que eles chamam de alimentos bociogênicos, que é o brócolis, couve-flor e couve de Bruxelas. Isso está na literatura, gente, mas eles dizem assim que o que aconteceu com as pessoas que observaram o aumento do bócio comendo brócolis, couve-flor e couve de Bruxelas, elas comeram de uma forma muito exagerada e por vários dias seguidos, tá? Então, é aquilo que eu falei, o equilíbrio. Se você come brócolis todos os dias em quantidade exagerada, couve-flor, couve de Bruxelas de forma exagerada, pode sim dar alguma alteração ali, ter um efeito deletério, ter um efeito ruim para a tireoide. Mas se você comer de uma forma tranquila, ai, como 2 vezes na semana, 3 vezes na semana brócolis, ótimo, ele é excelente para a tua saúde, inclusive para a tireoide. E o glúten? O glúten, assim, ó, existe uma relação entre doença tireoidiana e doença celíaca, tá? Quem tem doença celíaca tem 3 vezes mais chance de desenvolver alteração tireoidiana, hipotireoidismo, doença autoimune. Daí sim, essa pessoa assim, que tem doença celíaca, deve tirar o glúten. O que que é glúten, doutora? É a aveia, o trigo, a cevada e o centeio, tá bom? Isso é o glúten, não é só trigo que é glúten. Mas eu não tenho doença celíaca. Eu preciso tirar o glúten da minha dieta? Não, eu não preciso tirar o glúten da minha dieta, ok? A Ana fez uma pergunta que é bem interessante. Quanto é comer brócolis exagerado? Ana, seria
muito, eu não tenho o tanto, tá? Mas seria comer todos os dias em grande quantidade. Então, vamos pensar ali um pratão de brócolis todos os dias, junto com couve-flor, junto com couve de Bruxelas, tá? Foram pessoas que realmente exageraram demais, eles dizem. Daí, isso sim. Ah, não, como brócolis, um pedacinho 3 vezes na semana. Como brócolis, um pratão uma vez na semana. Isso não é exagerado, tá bom? Vamos voltar para o glúten. Então, assim, ó, preciso tirar o glúten da minha dieta se eu não tenho doença celíaca para preservar minha tireoide? Não há estudos, ó. Estudos atuais não comprovam o benefício da dieta sem glúten para pacientes sem doença celíaca, até porque muitos pacientes que tiram o glúten, eles vão substituir muitas vezes por alimentos menos saudáveis até, tá? Podem aumentar o peso se você não tiver doença celíaca. Então, cuidado com esses exageros. Certo? Então, no hipotireoidismo, a gente viu o que deve evitar e o que deve estar no prato. Hipotireoidismo, meu Deus, doutora, o que que é isso? Hipertireoidismo é quando a tua tireoide, que produz o hormônio da energia, ela está produzindo em excesso. Qual que é uma doença? É a doença de Graves, a mais comum, que causa o hipertireoidismo, esse excesso de hormônio tireoidiano. E muitas pessoas já viram alguém assim, ó. Então, era uma mulher normal e, de repente, ela ficou com esse olhar assustado. Se você olha para alguém na rua assim, a primeira coisa que vem na cabeça do endocrinologista é essa pessoa, ela está com doença de Graves ou ela já teve doença de Graves, tá? Então, doença de Graves é uma doença do hipertireoidismo, do excesso de hormônio tireoidiano. Então, se você conhece alguém na família que está desse jeito, já foi em vários médicos e não viu a tireoide ainda, precisa consultar um endocrinologista, porque essa pessoa pode estar com hormônio tireoidiano em excesso, tá? Mas existem alguns nódulos na tireoide que também podem dar hipertireoidismo, inflamações por vírus que podem fazer com que a tireoide produza não, libere o hormônio exagerado, mas nenhum deles vai dar esse olhar assustado. Esse olhar assustado é da tal da doença de Graves. Doutora, se a minha tireoide está funcionando demais, provavelmente você vai perder peso rápido, nervosismo, batedeira no coração, vai suar demais, vai ter tremores, aquela pessoa que treme um pouquinho a mão, diarreia, fala demais, ela parece que está cheia de energia. Então, quem tem bipolaridade sabe que na fase maníaca, por exemplo, fica cheia de energia, mais ou menos essa energia que a pessoa tem, ela tem vontade de limpar a casa, é a pessoa que fica, vai na academia depois do trabalho, limpa a casa, vive cansada, embora ela esteja exausta no corpo, ela tem muita energia. Como ela tem muita energia, tudo funciona demais. Então, o intestino funciona demais, ela perde peso muito rápido, é assim, ó, é 10 quilos em um mês, 15 quilos em um mês e meio. Conhece alguém que está assim? Perdeu peso muito rápido? A tireoide é algo que precisa ser visto, tá? Não fez dieta nenhuma. Eu tenho alguns casos de alguns pacientes que ganharam peso no hipertireoidismo, então não é uma coisa que sempre vai perder, não é aquela a tireoide que engorda, a tireoide que emagrece. Tem alguns pacientes meus que têm hipertireoidismo e como o apetite também aumenta, ele acabou comendo tanto, tanto, tanto que por mais que o metabolismo dele estivesse exagerado, ele engordou, tá? Mas a regra é perda de peso e perda de peso rápido. Qual que é o tratamento do hipotireoidismo, principalmente da doença de Graves? É medicamento, gente, tá? Então, medicamento aí por 18 meses, 2 anos, você consegue controlar essa tireoide. Às vezes não. Então tem que ir para o iodo ou para a cirurgia. Mas a primeira escolha, na grande maioria dos casos, é medicamento e a gente faz isso com bastante tranquilidade. O que que eu tenho que evitar? A pessoa já está agitada. Será que se ela tomar refrigerante, café, chá preto, bebida energética, piora tudo isso, né? A pessoa já vai ficar com uma pressão elevada, já tem batedeira no coração. Então, isso aqui é proibido para quem tem hipertireoidismo. Embutidos, fast food, isso é para ninguém, é uma doença inflamatória e doença de Graves, que é essa doença principal do hipertireoidismo, é uma doença autoimune também. Então, se eu faço uma dieta inflamatória, a probabilidade de eu piorar a minha doença tireoidiana é muito grande.
Então, cuidado com esses alimentos também se você tem hipertireoidismo. Então, hipertireoidismo, a gente falou um pouquinho menos do que o hipo, ele é um pouquinho menos comum, mas vocês entenderam que é o excesso de hormônio tireoidiano. Vamos falar de nódulos? O que é nódulo tireoidiano, doutor? Então, na verdade, a gente tem aqui a nossa tireoide, olha que bonitinho. E ela começa a aparecer nódulos. Lembrar que nódulos é diferente de cisto. Ah, doutor, eu tenho vários cistos na tireoide. Cisto é bolinha com água, eu falo. Não é água, é o tal do coloide, mas é uma bolinha, não tem problema. O problema é se você tiver nódulo sólido na tua ecografia, tá? Isso é, opa, precisa do endocrinologista para ver. Pode ser feito por um desequilíbrio hormonal. Hoje a gente sabe que obesidade pode aumentar também os nódulos tiroidianos, pode ter maior estímulo para nódulo tiroidiano. Mas todo paciente com nódulo precisa ficar apavorado. Meu Deus, tenho nódulo na tireoide, estou com câncer. Gente, olha aqui, ó, 60% da população brasileira vai ter nódulo na tireoide em algum momento da vida, tá? Porque eles aparecem e desaparecem muitas vezes. A gente não sabe muito exatamente por que que esses nódulos aparecem. Uma delas pode ser dieta e obesidade, tá? Começando sendo os estudos estão mostrando isso, tá? Mas só 5% são cancerosos. Então, eu tenho nódulo tiroidiano, não é para ficar apavorado, mas eu tenho que ver, certo? Por quê? Porque os sintomas são assintomáticos, eles não têm sintomas, é assintomático, a menos que você tenha aquele bócio multinodular, ou seja, uma tireoide cheia de nódulo. Se eu tenho um nódulozinho aqui menor do que 1 centímetro, de 2 centímetros, eu não vou conseguir palpar, eu tenho que ir na endocrinologista. Muitas vezes, ou na palpação ela consegue, ou ela manda fazer uma ecografia. Existem nódulos tireoidianos exagerados muitas vezes, e essa tireoide começa a ir para dentro do tórax. A gente chama de tireoide mergulhante. Opa, aí você vai ter sintoma. Eu vou ter que começar a ter dificuldade para engolir, eu vou começar a ter dificuldade para respirar. Aí é preocupante, tá? Eu preciso pedir uma toma de tórax, um raio-x, para ver se essa tireoide não está mergulhando e te dando esses sinais. Qual que é o tratamento? Aí eu tenho um nódulo e é muito pequenininho, abaixo de 10 milímetros, e ele tá ali paradinho, a minha médica só tá observando. Não tem problema nenhum. Ah, não. Cirurgia, porque é aquele nódulo muito grande, certo? Doutora, eu tenho nódulo na tireoide, mas não me deram remédio nenhum. Só para nódulo, a gente não dá remédio para tireoide. Só para quando a pessoa ela tem um nódulo e faz o exame no sangue e viu que a função da tireoide está mais baixa, ou seja, ela não está conseguindo produzir o hormônio tireoidiano na quantidade correta, tá? Daí sim, daí eu preciso usar remédio. Mas só aquele nódulo bonitinho, paradinho, e a minha tireoide está dando conta do recado, ela está produzindo hormônio suficiente, você não precisa de medicamento para tireoide, ok? Então, nódulo tiroidiano, isso é assintomático, tem que acompanhar. A sua médica vai pedir alguns exames. Cuidado com aqueles nódulos, com aquela tireoide que tem muitos nódulos e que ela tá te dando dificuldade para engolir ou para respirar. Aí sim, a gente vai fazer alguns exames um pouquinho mais específicos. Ultrassom é o melhor para ver o tamanho da tireoide, melhor assim, é o que mais comum, né, para ver o tamanho da tireoide, o formato, a textura. É importante que você vá num médico bom, um radiologista que tem experiência em tireoide e que o laudo seja detalhado. Aquele exame que o médico passa assim, ó, em 1 minuto, que fala nódulo tiroidiano, não interessa para nada. Eu preciso saber o tamanho, aonde que está localizado, se puder fazer o Doppler melhor. Então, ultrassom, ótimo. Cintilografia é um exame um pouquinho mais específico para aquele paciente que tem nódulo e tem um hipertiroidismo. Opa, daí eu preciso fazer esse exame. E a PAF, gente, que o médico fala, comenta com você, é punção aspirativa de agulha fina. Ai, doutora, não entendi nada. Na verdade, é uma biópsia,
daquele nódulo que você tem, que no ultrassom ele disse assim, olha, TIRADS 4, olha, TIRADS 3, mas ele está suspeito. Ah, que são uma classificação de nódulos para a gente saber se ele, opa, está mais pendendo para benigno ou mais pendendo para câncer, tá? Daí o seu médico vai pedir essa biópsia. É isso. Medicamento. Então, a gente só vai dar fazer uma revisão aqui. Levotiroxina, tratamento para o hipotireoidismo. Lembrar que eu não posso mudar a marca. Então, quem pega remédio para tireoide no SUS, que eles ficam toda hora mudando a marca, não vale a pena. Vai lá e compra o seu Curan, que não é caro, compra o seu Eutirox, compra o seu Levoide, tá? Existem diferença entre também alguns medicamentos da tireoide. Quem tem intolerância à lactose, por exemplo, é melhor usar um Levoide, que ele não vai ter lactose. É, você tem algum, por exemplo, você tem uso omeprazol, cuidado com o uso do omeprazol junto com o uso da levotiroxina, ele não vai ser absorvido, certo? Tem o hipertiroidismo, doutora, só para eu saber, assim, qual que é o nome do remédio? É o metimazol propiltiracil. O metimazol é o que a gente mais usa no dia a dia, ok? O iodo, pessoal, que todo mundo tem medo, é para alguns casos de câncer, para alguns tipos de câncer da tireoide, e para aquele hipertiroidismo que não melhora com remédio. Você dá remédio, e a tireoide fica produzindo muito hormônio ainda tireoidiano, a pessoa já está super magra, a pessoa já está taquicárdica, com pressão alta e não controla com remédio, vai para o iodo radioativo. Prevenção e cuidados com a saúde tireoidiana. Então, dieta balanceada, todo mundo vem falando sobre isso é super importante. A gente tem visto cada vez mais doenças decorrentes da dieta ruim, tá? Então, são aumento de doenças autoimunes, aumento da obesidade, aumento de risco de morrer do coração, porque as pessoas estão se alimentando mal. Eu falo para os pacientes, tudo aquilo que você quer fazer ao contrário do que a gente foi feito para fazer, não quero dormir de noite e quero dormir de dia, quero comer fast food todos os dias, não quero fazer exercício, é uma máquina que você está usando mal, né? Então, se você usa um carro de forma errada, ele vai parar antes, ele vai estragar antes. E é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje, porque elas não querem cuidar na alimentação. Doutora, eu tenho problema na tireoide, eu cuido da minha alimentação, você já está fazendo muita coisa. E isso é excelente, tá? Se você cuidar da sua alimentação, provavelmente a tua tireoide, ela não vai, né, a doença tiroidiana, ela não vai piorar. Tem casos até que ela, opa, não, você consegue controlar ali alguma, alguma inflamação tiroidiana com a alimentação, ok? Exames periódicos, tireoide precisa fazer controle periódico, não pode fugir. Por quê? Aumentei o peso ou perdi peso, a dosagem do hormônio da tireoide já muda, tá? Então, ganhei 10 quilos, doutora. Aquele remédio da tireoide já não é mais 100 microgramas, provavelmente a gente vai ter que aumentar. Perdi 15 quilos, porque estou fazendo tratamento para obesidade. O remédio tireoidiano provavelmente vai ter que diminuir, ok? Hábitos saudáveis, então exercício físico, controle do estresse, sono adequado. Isso aqui, gente, cada vez mais está sendo estudado como isso mexe no nosso ritmo circadiano, como isso mexe no ritmo que o nosso organismo tem de produção de hormônios de forma normal, tá? Se eu faço bagunça com isso aqui, ó, se eu não cuido disso, provavelmente os teus hormônios estão bagunçados e você está sentindo todos os efeitos aí de uma alimentação ruim, do sono inadequado e da falta de exercício. Gente, era isso. Queria agradecer todo mundo que esteve ao vivo, né, comigo aqui. Esse é o meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá. Tem vários posts, várias dicas sobre endocrinologia, sobre cirurgia bariátrica, sobre obesidade. A última aula foi sobre lipedema, super interessante. Se você não assistiu, assista, vale a pena. Vejo vocês na próxima semana e muito obrigada para quem ficou ao vivo aí comigo.